Feriado é muito bom, né? Eu tava aqui colocando em dia minha leitura de 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que, como todo mundo ficou sabendo, faleceu agora, né, no mês de abril. Ele já estava com a saúde bem debilitada, já tinha 87 anos. Mas eu tava aqui pensando, quem foi Gabriel Garcia Marques? Bem, para contar um pouquinho da história dele, a gente tem que voltar para 1955. Esse foi um ano em que a Colômbia tinha um novo herói. E não era o Gabriel Garcia Marques, ele ainda era desconhecido nessa época. Era um marinheiro chamado Luis Alejandro Velasco. Ele trabalhava num navio de guerra que estava passando por uma manutenção nos Estados Unidos naquele ano. Ficou vários meses por lá. E na volta para a Colômbia, o navio passou por uma tormenta terrível, uma tempestade mesmo no Mar do Caribe, que fez com que o Velasco e outros 7 marinheiros caíssem no mar. O Velasco passou 10 dias sozinho num barco à deriva, sem comida, sem bebida, e chegou numa vila de pescadores na costa da Colômbia quase morto. Ele sobreviveu porque os pescadores cuidaram dele e foi o único que teve essa sorte. Essa história por si só já seria incrível, se não fosse mentira. Não, o navio onde o Velasco estava passou mesmo por uma tormenta e ele caiu no mar e sobreviveu. Essa parte é verdadeira. O que acontece é que o naufrágio não foi provocado por uma tempestade em alto mar, como foi divulgado mais tarde. A verdade é que o navio de guerra onde ele trabalhava, o destroyer Caldas, estava voltando dos Estados Unidos abarrotado de mercadorias contrabandeadas. E no navio pesado do jeito que ele estava, bastou uma onda um pouco mais forte, um vento em outra direção, que o navio perdeu o equilíbrio e 8 marinheiros acabaram caindo no mar. Agora, o que chama a atenção dessa história, o absurdo, é que o navio não voltou para tentar resgatar os marinheiros que caíram no mar. Ele seguiu viagem normalmente, ele não chegou com nenhum dia de atraso no destino final na Colômbia. Os 8 marinheiros é que foram deixados para trás para morrer. Só que ninguém contava que o Velasco iria sobreviver. Quando o governo colombiano descobriu que um daqueles marinheiros tinha sobrevivido e que poderia sair contando por aí quais eram as reais causas daquele acidente, eles não perderam tempo e tentaram colocar panos quentes na situação. O Velasco foi homenageado, ele apareceu na capa de todos os jornais, ele foi chamado até para fazer comerciais e foi comemorado como se fosse um Robinson Crusoe da América Latina. Acontece que esses 15 minutos de fama duraram 15 minutos. E depois que ele foi esquecido pelo público e pelo próprio governo, o Velasco resolveu procurar um jornalista que fosse corajoso o suficiente para publicar a verdadeira causa do acidente que fez com que ele ficasse 10 dias à deriva no mar. Esse jornalista era Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques tinha uns 30 anos nessa época e a série de reportagens que ele publicou, baseada nos relatos de Luis Alejandro Velasco, acabaram se transformando num livro muito famoso, Relato de um Náufrago. É claro que Gabriel Garcia Marques acabou sendo muito mais conhecido como romancista e autor de livros como 100 Anos de Solidão do que como jornalista. Mas a verdade é que nesse livro, Relato de um Náufrago, já é possível perceber a habilidade incrível dele como escritor e, acima de tudo, o viés político que ele vai imprimir em todas as suas obras. Gabriel Garcia Marques foi um escritor que procurou a vida inteira conciliar engajamento político com poesia. Por isso, para encerrar esse vídeo, eu vou deixar vocês com um trecho do discurso que ele fez em 82, quando recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Esse discurso se chama A Solidão da América Latina e ajuda a entender um pouco da visão política que Gabriel Garcia Marques tinha do mundo e que imprimiu em todas as suas obras. E a gente fica por aqui. Até a próxima. La violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amargura sin cuento, y no una confabulación urdida a 3000 leguas de nuestra casa.
pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad. Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida.